algum tempo, talvez meses, talvez anos, eu tenho prestado atenção em coisas que têm chegado ao meu ouvido como: esse é o tema da pregação, ou a exclamação que eu faço para mim durante todo esse tempo que Deus vem colocando no meu coração. E é pergunta real, as pessoas chegam para mim, e devem ter chegado para você, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, aonde quer que seja. Aí eu me perguntei, não como pergunta, como exclamação. Exclamação é quando você faz aquilo com emoção. Ela não é uma pergunta, ela é quase uma pergunta, mas ela tem emoção. E é assim: sei eu em quem tenho crido? Não como pergunta, sei eu em quem tenho crido? Aí nós vamos começar. Teve um cara muito inteligente, muito sábio, todos os conhecem, ou talvez quase todos, que ele usou uma frase muito interessante, há talvez uns 500 anos atrás, sabedoria antiga. E ele dizia assim: eu vou ler bastante, mas depois o Espírito Santo de Deus vai nos usando e nós vamos falando. Presta atenção, a verdade não é difícil de entender quando ela é descoberta. O ponto é descobri-la então. Profundo, né? Sabe quem falou isso? Galileu Galilei. Lá no século XV. Ele foi o inventor do telescópio. Vamos embora. Somos chamados então a provar a existência de Jesus. Historicamente, materialmente, sempre. Desafiados. No nosso convívio também, aos de fora do nosso convívio. Um historiador judeu, Flávio Joséfo, viveu na época de Jesus. E em sua obra Antiguidade Judaica, escreveu no capítulo 3. Existia naquele tempo um certo Jesus. Era fazedor de milagres. Eu gosto demais disso. Isso é história que está falando, tá? E teólogos, talvez vocês que não acreditam, ateus, eu aprendi recentemente. Mídias sociais está algo muito complicado. Você fala alguma coisa, se não é levado à prisão, você apanha. As respostas são sempre ásperas. Está difícil. Está difícil. Eu oro muito para os homens de Deus que estão na frente e tem que falar a verdade, porque a verdade tem que ser dita. Só que está complicado. Então, tudo que nós vamos ler aqui são de doutores, PhDs, não são brasileiros. Às vezes fala que é brasileiro, não tem crédito, né? Não é assim que funciona? São americanos, são ingleses e alguns deles são convertidos. São estudos, são fatos, são realidades. E assim a gente segue. E quando Pilatos o condenou a ser crucificado, eles não o abandonaram. E ele apareceu no terceiro dia. Sei eu em quem tenho crido? E nós vamos continuar. E os escritos anais de Públio Cornélio Tácito era um convicto pagão romano. Viveu dos 56 a 120 depois de Cristo. Um dos maiores historiadores da antiguidade. No seu Anais, artigo 15, ele diz assim: Nero afligiu a torturas mais refinadas a esses homens que, sobre o nome comum de cristão, eram já marcados pela merecida das infâmias. O nome deles se originava de Cristo, que sob o reinado de Tibério havia sofrido pena de morte por decreto do procurador Pôncio Pilatos. E o historiador romano Suetelo, dos 70 ao 130, escreveu no capítulo 23, os 12 Césares expulsou de Roma os judeus, que instigado por um tal, ele escreveu em grego, Crestus, Christus. Isso é história, tá, irmão? Isso é história, nós vamos chegar lá. Deixe seu coração aberto aí, Deus vai falar contigo. E eles provocaram constantes tumultos, esses que acreditavam nesse Crestus, Cristo. Luciano de Somazota foi um escritor grego que escreveu, apesar de não ser cristão, no segundo século, que Jesus era adorado pelos povos cristãos, pois teria introduzido diversos novos ensinamentos e foi por eles mesmos crucificado. Os cristãos viviam sob as leis de Jesus e acreditavam ser imortais e desdenhavam da morte. Agora, nós vamos na parte que eu falei para você. O que é a ciência? O que é a história? Fala e pensa sobre Jesus. Você já parou para... Eu já fui. Wilson, de onde você tira essa história que Jesus foi real? No livro da Bíblia, um livro religioso?
Eu quero saber isso em fatos da história. Falei, uau, interessante. Uma das grandes coisas que eu sabia era o antes de Cristo e o depois de Cristo, que data o mundo, data o nosso tempo, data eras. Aí vamos lá. E eu reuni alguns acervos para que a gente possa desmistificar isso aí. Ô Gui, você pode colocar no número 1, por favor? Ô tio, presta atenção também aí. Você pode colocar o número 1, os pergaminhos aí para a gente? Tem aí? Deve ter. Enquanto ele acha ali, um amigo meu, engenheiro, ele é irlandês, ele perguntou assim para mim, no meio da nossa conversa, parece que você acredita em alguma coisa chamada Bíblia? Eu falei, não, eu acredito no Deus que escreveu a Bíblia. Wilson, mas isso é uma story. É como se fosse uma fairy tale, um conto de fada. Eu falei, é. E você acredita no quê? Eu acredito na teoria do Big Bang. Eu falei, poxa, mas você é um homem tão inteligente que sabe números, sabe construir coisas, sabe teorias, né? Matemáticas, me dizendo isso, que você acredita numa teoria. Para mim, eu acredito a Bíblia como verdade. Aí ficou aquele impasse. Da onde você prova isso? Aí veio na hora, eu provo do milagre que minha avó, quando o médico disse que ia morrer de câncer, e a cirurgia marcada para cortar o braço, chegou lá a enfermeira e falou, doutor, é melhor esperar mais um pouco, porque parece que está crescendo um tissue lá dentro. E esperou esse tissue, e ela morreu com 94 anos de idade. Quando isso foi detectado, ela era uma menina nova, de uns quase 40 e poucos anos. E esse tissue não virou nada e sumiu e desapareceu. Sabe o que é aquilo ali? Eu vou ler aqui. Gui, você vai comigo aí, tá? Pergaminho sagrado do Mar Morto, encontrado em Israel em 1940. Através da datação de carbono 14, confirmava a idade de 150 antes a 70 depois de Cristo. Referindo-se em vários pontos a um mestre de justiça. História. Segundo, é para ser a urna, né? Vamos nessa? Vamos nessa. Número 2, a urna. Sabe o que é aquilo lá, irmão? Talvez vocês não saibam, eu vou te falar. É a urna do ossuário do irmão de Jesus. Sabe o que está escrito? Tiago. Eu vou ler, o que eu quero falar. Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Quer prova mais linda do que isso? Deus não teria obrigação nenhuma de me avisar, de avisar a você e deixar tudo na sua palavra, tudo explicado e na história. Foi achado recentemente. Sabe por quê? Porque Deus, na sua ciência, olhando para o futuro, sabia o tipo de ser humano que Ele tinha criado e o que ia causar na humanidade. E aí está a prova. E agora a ciência. Eu pergunto para vocês, o que vocês me dizem sobre isso? É mentira? Alguém inventou? Então quando a gente acha um ossinho de dinossauro, já bota a data, já pode dar isso, finge que ele era desse tamanho, daquele jeito, e o carbono 14 com as suas várias mentiras, que não é realmente um fato, e nós acreditamos. Eu estava outro dia lendo um estudo sobre carbono 14, você fica maluco. Eles conseguiram pegar uma shelf, um crustáceo novo, vivo, e aquilo datava que ele tinha 26 mil anos de idade, já morto. Só para você ter ideia do que acontece com essas coisas. E nós acreditamos como se aquilo fosse verdade. Gui, o próximo. Mais uma prova. Eu não esqueci da exclamação. Faz para você também essa exclamação. Sei eu em quem tenho crido. Essa é o Ashley Bad? Por favor. Gui. Vê se você acha o Ashley Bad, onde tem os crustáceos, aquelas coisas na rocha, por favor. Conseguiu? Aí. Aquilo lá são fósseis. Você acha em qualquer lugar, você acha em qualquer lugar do planeta Terra, sendo que procurado, ele é incrustado na camada assim. Mas ele é um ser, ele foi um ser, mas continua sendo, ele não tem vida. Ele não tem vida. E para estar daquela forma, ele tem que ter morrido repentinamente. Algo catastrófico tem que ter acontecido para ele estar naquela forma. Senão ele nunca seria um fóssil.
Aí muitos medem e dizem, puxa, mas esse tem tantos anos, aquele tem tantos anos, esse tantos milhões de anos. Segredo de tudo isso. Segredo de tudo isso. Quando a ciência fala para mim e para você que nós precisamos acreditar, ou de alguma forma nós acreditamos, porque nós estudamos, nós estamos na universidade, nós estamos estudando, que ela diz que os homens, provavelmente nós aparecemos aí uns 220 mil anos atrás, e esses tal desses fósseis, alguns milhões, trilhões de anos, e foi interessante que nessa Ashley Bed, é mais ou menos, eu vou te falar aqui o comprimento dela para você ter uma ideia, 850 quilômetros de extensão, só a parte que a gente consegue ver assim na Terra, e ali reúne, você pode fazer um furo e puxar camadas da terra daquilo ali, rios, mares, salgados, doce, ossos humanos, de dinossauro, de cobra, de bicho de floresta, tudo reunido num lugar só. O que você me diz que é isso? O que pode ter feito isso? O que pode, de alguma forma, será que foi um... O que será que foi? O que trouxe bicho, ser das profundezas, das florestas, ser humano, tudo junto e fossilizou? Está lá, ó. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Tudo aquilo lá. Naquelas camadas ali, além deles dizerem as datas, que é outro erro, porque segundo a datação de carbono 14, o Polistrata, de acordo com as coisas que se acham de cada camada, aquela coisa, qualquer coisa que se achar, planta, animal, qualquer coisa, tem que ter a mesma idade. Eles estão todos misturados, inclusive de ser humano. Como que a ciência tem coragem de me afirmar que nós viemos de 220 mil anos, talvez, e nós fomos encontrados junto com coisas de todos os lugares da nossa crosta terrestre, inclusive dinossauros. O que causou isso? Vou falar um nome para você. Você já leu o livro de Noé? Você já leu quando Deus prepara aquele povo de cabeça dura, anos e anos e anos e ninguém ouviu? E quando ele entrou dentro daquela barca e o dilúvio chegou? A única coisa que pode ter feito isso, e mexido nos oceanos, e mexido em tudo, e trago para cima, e bagunçado, ser vivo, animal, molusco, jacaré, de terra, de mar, de profundeza, junto no mesmo lugar é um dilúvio, chacoalho, que veio de lá de baixo, e veio tremendo, e veio lá para cima. E isso tudo é para provar que existe um Deus, que criou, que faz o que quer, da forma que acha melhor e programou, para destruí-los, para acabar com o homem? Não, porque Ele me ama, Ele ama você, só que há um problema funcional na minha vida e na sua vida, ou dos seres humanos. Nós temos um pequeno defeito, um botão, e às vezes você aperta esse botão, sabe o que acontece? Você está igual o carro automático, ou aquele piloto, ele anda por si próprio. Eu faço o que eu quero. Eu vivo da maneira que eu quero. Isso aí é alguma história que me contaram, mas eu estou te dando os fatos. Em quem que eu tenho crido? Sei eu em quem tenho crido? As perguntas estão vindo. As pessoas estão estudando. E elas querem saber, mas é esse Deus bom? Ele está dando a resposta para você. O dilúvio existiu. Guia, a próxima, por favor. No Colorado, em 1971, nas camadas de rochas sedimentárias, foram encontrados pelo menos 10 esqueletos humanos com fóssil de dinossauros. Datação das camadas do período crustáceo, que outra vez indica uma grande catástrofe para consumir e preservá-los simultaneamente. Você entendeu? No Colorado, uma camada parecida com aquela que nós vimos. 10 esqueletos humanos e dinossauros junto. Segundo datação da Polistrata, das camadas e das idades, tinham que estar seres humanos. Nós chegamos aqui, segundo eles, 220 mil anos atrás. Deus é Criador. Ele formou a terra e tudo que nela há. Ele me formou. Ele sabe para onde eu vou. Ele preparou um lugar para mim e um lugar para você.
E não adianta a ciência, muitas das vezes nossa amiga, muitas das vezes cega e muitas das vezes, desculpa falar, usado pelo demônio. O arquirrival desde o início, que a Bíblia cansa de falar. E tem enganado nossas casas, nossos filhos, nossos amigos, nossa sociedade. Quantos têm deixado a igreja? Por ter feito essa pergunta que eu me faço, ou essa afirmação, ou essa exclamação. Em quem eu tenho crido? Mas tem tanta coisa dada errado. Será que quando esse tanto de coisa tem dado errado, você não apertou aquele botãozinho, você mesmo, o meu piloto automático? Aquilo ali está muito pesado para mim. Isso aí não dá. Como que eu vou fazer isso se a Bíblia está falando aquilo? Então eu estou no meu piloto automático. Agora deu certo. Aleluia, glória a Deus. É isso mesmo, Deus é comigo, Jeová. Você já fez tudo errado. Você já fez tudo errado. Como que eu e você vamos chegar perante Deus e reclamar? Você se lembra das passagens quando Davi pecou e pecou feio? O trabalho que deu para ele. O trabalho que deu para as gerações. O pecado que se foi passando adiante. Salomão pecou porque ele quis pecar. Ele não teve maldição hereditária do pai dele. Mas ele fez totalmente ao contrário, porque em algum momento da vida dele ele se esqueceu daqueles princípios. Ele se esqueceu de quem colocou, de quem criou, que fez, quem deu ordem. Vamos para o outro. Vamos para o outro. Qual que nós estamos, Gui, por favor? Número 4. Não estou muito longe, não, irmão. Número 4, né? Mostra aí qual que nós estamos, que eu já estou aqui. Glória a Deus. Próximo, por favor, Gui. Só o Senhor é Deus. Gui, pode passar para o próximo? Não chegou aí? Aí. Sabe o que é aquilo ali? Eu vou te falar o que é aquilo ali. Sabe quando foi descoberto aquilo ali? Eu quero te falar a data certinha daquilo ali. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jó 38:16. Pergunta do Senhor para ele. Teria você andado nas profundezas do oceano, onde as fontes, e andado no recesso dessa? É aquilo ali. Aquilo ali são as fontes do oceano, que ajudaram o dilúvio de Noé, que Deus está falando para Jó, se ele já tinha andado lá. Você sabe quem fala? Fala quem criou. Sabe por que fala quem criou? Porque a nossa tecnologia só conseguiu, eu vou te dar a data, só conseguiu descobrir aquilo ali, ó, em 1977. Aquilo está no fundo do oceano. Falou quem criou. Falou quem sabia. Falou quem eu e você acreditamos. Que não é um conto de fada e que a ciência tem que se dobrar. Tem que se dobrar. Próximo, Gui. Por favor. Só o Senhor é Deus. Próxima, por favor. Só o Senhor é Deus. Aquilo ali é fácil de entender. Aquilo ali é fácil de entender. Está lá em Jó 36:26. Deus ensina o ciclo das águas que até recentemente não era conhecido pela ciência. É chamado de ciclo hidráulico do sistema da água do planeta. Sabe quem falou? Descobriu-se recentemente. Agora a gente olha no BBC News, falando do weather e tudo, né? Que o vento vai assim. Lá no início, quem criou já sabia como é que funcionava. Não precisa da tecnologia, não precisa de nada. Ele já sabia. Sei eu em quem tenho crido. Sabe você? Sabe? Tem certeza? Então vamos próximo aqui. Próximo, senão vão me mandar embora. Eu não quero que você me mande embora. Quero quando eu sair daqui, você continue meu amigo. Próximo, por favor. Sabe o que é aquilo ali? Aquilo ali é uma prova que foi desmistificada aqui há pouco tempo. Eu já vou te falar já aqui. Onde ela está, 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 onde ela está. Oh, Jesus.
Oh Jesus, só Tu és Deus, ó Pai. Só Tu és Deus. Está aqui. Gênesis 49. Os antigos egípcios cultivavam uva, que era negado por falta de provas. Recentemente, uma das escavações foram encontradas na tumba de User-Het, desculpa se eu estou falando errado, uvas sendo cultivadas. Os cientistas brincavam com isso. Nunca existiu uva no Egito, nunca se plantava. Está lá na tumba dele. Eles estão cultivando uvas. Deus não tinha obrigação na sua sabedoria, onipresença, onipotência de mostrar nada para ninguém. Mas Ele continua curando, Ele continua libertando, e Ele continua fazendo as coisas da forma que Ele quer, seja através de dilúvio, não me pergunta, porque eu também não sei te responder. Seja através de mostrando que, olha, os dinossauros existiram sim, o ser humano também existiu, é mentira o que inventaram desses trilhões de anos, nós vivemos e coexistimos juntos, as provas estão aí, nem a ciência pode negar. E agora? Como é que eles vão negar? Está aqui. Quem criou sabia o que estava fazendo. Sei eu em quem tenho crido? Próxima, Gui, por favor. Glória a Deus, só Tu és Deus. Próxima, Gui, por favor. Nós estamos indo numa aula espetacular. E se você, pai, amigo, tiver interesse, eu tenho 2 nomes de 2 autores ingleses. Hoje eles são evangélicos e eles são doutores, PhD, e eles escrevem livros fascinantes sobre essas coisas. Se você quiser passar para o seu amigo, para a sua história, para um amigo que gosta de história ou coisas parecidas, são livros fascinantes de alguém que tem uma visão e é levado pelo Espírito Santo de Deus. Você me pergunta, eu tenho 2 doutores americanos e você pode levar e ler e você vai se apaixonar por aquilo. Era outro motivo de brincadeira da ciência com a Bíblia. Aquele ali é o rei Sargão II. E o general de guerra dele, o Tartan. Era tido como a história alegórica da Bíblia. Cuidado, porque a Bíblia brinca. Tem muitas alegorias, tem muitas metáforas, tem. Na minha visão, metáfora, parábolas. Parábolas. Mas eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou lendo. E eu sei o que eu estou fazendo quando eu vejo uma parábola. Ah, mas é tão difícil de entender isso. E o semeador saiu a semear, e uma pedra caiu entre a rocha, e a outra sobre o espinho, e a outra em terra boa. E o que acontece com a semente? A gente sabe. Parábola que a gente entende muito bem. Não é piada, não é alegoria. Mas Ele, na sua onipotência, na sua sabedoria, permitiu que nós encontrássemos aquilo ali. Ali, ó, original. Você está vendo? Algum artista fez. Agora, não. Está ali, ó. Eu vou te falar aqui. Eu vou te falar aqui. Onde você está? Onde você está? Está aqui, está aqui, está aqui. Gênesis 15, 20 e Êxodo 3, 8. Não haviam fatos históricos sobre o povo Eteu. Não é esse, desculpa. Desculpa. Cadê? Tá aqui. Isaías 21. O rei da antiga Síria, chamado Sargão II, e era considerado alegórico, como eu falei para vocês, e ele estava enviando o seu general de guerra, o Tarton, para a cidade dos filisteus, Asdod, para a guerra. Bíblia. Quem criou não mentiu. Quem criou deu um recado para mim, para você, para essa igreja que está se esfriando no mundo, e deixando de entender as coisas de Deus espiritualmente, por maluquices que andam fazendo por aí, brincando com as coisas de Deus, ao invés de levar o Evangelho a sério, as coisas que foram colocadas na mão a sério, as coisas de Deus não são brincadeira, há um full stop nessa vida, amanhã ou depois eu e você não estaremos aqui mais para contar história, e essa história minha e sua vai ter que ser explicada perante o Cordeiro, e eu não sei o que você vai explicar. Se você aperta toda hora o seu piloto automático para fazer as coisas que você deseja, e depois você olha que você fez tudo errado, um caminhão de mentira, um caminhão de enganação, vem para a igreja, dá uma de santo,
E ainda pede para o irmão orar para você e diz: as coisas estão dando tudo errado na minha vida. Mesmo que as coisas deem tudo errado na sua vida, se Deus estiver com você, nada estará errado. Porque é Ele quem criou, é Ele quem sabe o meu futuro e o seu. Se está dando tudo errado, porque há um motivo. A única coisa que você tem que saber é que Ele se preocupa com você. Se é dentro de uma arca do dilúvio, ficar 7 meses em cima de uma água, todo mundo foi embora, que cabeça estava daquele Noé? Acabou tudo. Ele sabe todas as coisas. Sei eu em quem tenho crido. Sabe você em quem você tem crido? Wilson, mas eu sou forçado a apertar o meu botão automático. Eu também. Deus fala comigo antes. E depois eu estou falando com vocês. Quantas vezes você acha que eu aperto o meu botão automático e depois desmorona atrás de mim? Eu falo: e agora? Volta para a Bíblia. Tem misericórdia de mim. Ajuda-me. Mostra-me o caminho. Mas não aperte o seu botão automático. Deus fala, como o Edu falou aqui, lá no Monte Horebe. O que acontecia com a sarça? Ela ardia. E Deus estava falando com quem lá no Monte Horebe? Moisés. Não falou com Gideão, falou. O medroso se escondeu de tudo. Minha casa é pequenininha, eu não tenho nada. A minha força não dá. Ainda faz prova de Deus, faz prova do anjo de Deus. Senhor, se acontecer assim com o algodão, tem que acontecer assado, para entender que Deus está falando. Não fique usando o seu botão automático para resolver os seus problemas. Há um problemão indo no mundo, está tomando conta do mundo, numa proporção que a gente nunca viu. E é na nossa terra, no Brasil, não pela economia, não pelos bandidos, aqui também tem, na Suíça tem, países ricos tem, todos os lugares tem. Então isso me diz e diz a você que não é pelo estilo de vida financeiro que se tem. Chama-se depressão e suicídio. Como alguém pode pregar para mim que o dinheiro é bom, que faz tudo bem, que com dinheiro eu vou para carnaval, que vai dar tudo certo, que a minha vida mudar, se os suíços estão se matando, com o bolso cheio? Estão mentindo para você, estão mentindo para mim. Essa paz, essa tranquilidade só tem naquele que deixou escrito aqui, e que não tinha obrigação de provar nada, mas está provando. Próxima, Gui. Desculpa, eu não estou bravo com você não, tá? Só o Senhor é Deus. Ele já falou comigo. Antes de eu estar aqui, eu estou falando para você, eu tomei lapada de Deus. Às vezes você não sabe o que é isso, mas eu passei na sexta-feira trabalhando, angustiado, o dia inteiro. Falei: Senhor, o que é isso? Então passa esse cálice de mim. Quem sou eu para falar isso? Angústia. Mas o que está acontecendo? Eu vou para a sua casa, eu vou pregar a sua palavra. Talvez o André nem me deixe falar mais nada. Ele já me convidou algumas vezes. O que está acontecendo? Mas eu acredito no Deus da salvação, eu acredito no Deus poderoso. Eu fiz essa pergunta para mim. Em quem? Desculpa, exclamação, mais emoção. Em quem tenho eu crido? Deixa comigo que eu resolvo. Tem um filósofo e um jurista que eles falaram uma coisa muito interessante. Guarda no seu coração, tá? Guarda isso no seu coração. Guarda isso porque quando eu ouvi aquilo, eu falei: isso é de Deus. Mesmo eles não sabendo. Eles foram se perguntando por essa bagunça no mundo aí que está acontecendo. E eles definiram com a palavra genial. Aí perguntaram para eles assim: mas como é que eu sei que eu estou fazendo o errado ou o certo, o que é lícito ou o que é ilícito? E se envolveu uma gleba de perguntas nessa direção. E era sobre ética. Aí um deles respondeu assim: é fácil. Aí o repórter: fácil? Qual é a resposta? Se você tem alguma coisa, eu, Wilson, na minha vida, na sua vida, isso em todas as escalas, tá? Vamos de lá. Que você não pode falar para o governador, para a rainha, para o prefeito, para o delegado, para o seu esposo, para a sua esposa, para
para o seu filho, para a sua filha, para o seu amigo, para a sua amiga, tem coisa errada. Entendeu? Guarda aí. Se tem alguma coisa que você tem que esconder, 1% só, deixa de lado que são coisas que... Mas a maioria dos casos, se existe alguma coisa que você não pode falar numa dessas escalas, seja ela qual for, está errado. E se está errado, chama pecado. E eu tenho mais uma coisa para te falar sobre essa palavra pecado. Ixi, eu tenho tempo ainda, Gui? Aquela imagem. Eu vou falar já do pecado. Quando eu terminar, já está quase acabando. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Está para cá. Está para cá. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis 15. A Bíblia nos afirma que Deus disse a Abraão que as estrelas no céu são incontáveis. Falou quem criou. Hoje sabemos que na nossa galáxia, só na nossa, olha, vê aquilo ali, fala quem conhece, quem criou. O resto é tudo especulação. Olha aquilo ali que eu vou falando para você. Só na nossa galáxia, 100 bilhões. A mesma quantidade aproximadamente nas outras, quase 100 bilhões de galáxias. E quem falou lá atrás? Quem conhece? Glória a Deus. Ele falou em Gênesis 15. Fala quem conhece, quem criou. A próxima, Gui, por favor. E depois de Galileu Galilei, que ele inventou o telescópio em 1500 e pouco, acreditava-se que então, que lá para cima, tinha talvez 100 mil, algumas coisas assim de estrelas. Quem falou, sabe o que estava falando. A próxima, Gui, qual que é? Coisa bonita, né? Quem sabe o que é aquilo ali? Quem sabe o que é aquilo ali que está ali? Quê? Maravilha. Hoje nós sabemos, né? Eu vou descer daqui. Eu gosto dessas coisas me... Irmãos, volta aqui comigo no tempo. Quem falou sabia o que estava falando porque era criador. Você imagina, na época, vamos pôr Moisés, antigo, né? Antigo. Moisés, alguém ousaria a dizer que nós estamos aqui, você sai para fora, você olha o planeta, é esquisito, com nuvens, estranho, mas não havia aviões, telescópios, nada. Ninguém conseguia atravessar só aqui, a olho nu. Agora você imagina, eu não sabia se a Terra estava encostada em algum lugar, nem se era redonda, nem se era quadrada. Isso foi coisa recentemente. Olha só, agora eu volto aqui. Sei em quem tenho crido. Jó 26, 7. Ele disse, a terra está suspensa e nada a segura. Quem sabia disso? O meu Deus. O seu Deus. E ele não tinha obrigação nenhuma científica de deixar dados assim, para que hoje que a ciência, hoje eu digo 1700, 1800, descobrir que não tem nada que a segura, só uma gravidade. Uns acreditavam que eram deuses, mão de deuses fortes e coisa parecida. Próxima, por favor. Glória a Deus. O Deus que você tem crido não tem te desamparado. Por mais que você pense que está só. Porque a promessa desse Deus não é alegrar você todo dia, que você talvez pode encontrar num pub, num carnaval ou coisa parecida. A promessa desse Deus para a sua vida é vida eterna. Eu me preocupo com a minha criatura. Eu me preocupo com esse que fala, que chama o Wilson. Isso aqui, essa coisa magrela esquisita aqui, que está ficando velha, vai desaparecer. Vai virar um fóssil talvez. Se não virar um fóssil, sabe o que acontece? Não dura quase nada, é comido. Nem osso sobra. Nem osso sobra. Mas essa alma que está falando nunca desaparecerá. Porque foi Ele quem criou. E quem criou sabia o que estava falando. E Ele deixou esse recado para mim e para você. Qual é a próxima, Gui? É a última. Todo mundo sabe o que é aquilo ali, não sabe? Sabe? Não? Sério?
É aquela foto ali? Não é eu, não, Ilane. Aquela foto ali. Jerusalém. Aquilo ali é Jerusalém. Posso te contar um último segredo? Posso? Vou te contar um último segredo. Ah, Jesus. É a última. Cadê você? Cadê você? Jesus. João 9, 4 a 8. Não é essa. Deixa eu ver aqui. Eu estou achando aqui, tá? Estou achando aqui. Só um segundo, irmão. Nós estamos indo já para quase o finalzinho. Você pode ir lá tomar seu café maravilhoso. Está aqui. Está no Ezequiel 5:5. Afirma que Jerusalém está situada no centro da terra. Foi brincadeira até recentemente pela ciência. Jerusalém no centro da terra. Sabe onde está escrito isso? Eu vou falar de novo. Ezequiel 5:5. Velho Testamento, um tempão atrás, não era? Quem falou sabia o que estava falando. Quem falou criou eu e você, a terra e tudo que nela há. Não se deixe enganar. Recentes análises de grafia computadorizada, escuta bem, revelam que mais precisamente, mapeando as mapas da massa do planeta, poderia muito bem ser esquadrinhada no centro da... Responde para mim. Da onde? Quem falou? Foi Wilson? Foi Eleni? Foi você? Quem falou? Quem? Quem falou foi quem criou. Quem criou tem autoridade para falar. E não há ciência, não há geólogo, não há ninguém que possa desmentir perante fatos. Não é piada. Não é stories. É realidade de quem criou e quem teve um projeto de terra, de homens e de animais, perfeito como nós mostramos aqui. Para acabar. Eu falei do perigo de andar com o botão do Wilson apertado automático, né? Porque às vezes quando Deus fala para mim, para você andar num caminho, o que você fala? Eu sou franco, estou fora. Pastor, ora de novo que tá. Irmão Wilson, mas vamos orar de novo. Não é, o Senhor confirmou, estou fora. Eu aperto o meu botão automático e eu ando. Aí depois eu vou reclamar. Senhor. Mateus 6:4. A porta é? E o caminho é? É largo? Que leva a? Se o caminho que leva à perdição é largo, o outro que vai para esse aqui que nós estamos conversando, que jeito que é? E você sabe que eu andei pedindo a Deus, uma amiga um dia falou para mim, irmão, sabe que eu estou pedindo sinceridade. Sinceridade do meu coração. E ela começou a chorar. Eu falei, o quê? Ai, Jesus, o que está acontecendo com essa mulher? Será que é problema na casa, com o marido? E eu também tenho tanto problema. Eu estou pedindo ao Senhor que, quando eu ver aquela porta, que Ele pelo menos me deixe passar de lado. Você consegue entender a agonia dessa mulher quando ela está falando isso? Porque ela está percebendo que de frente ela não consegue passar mais. Talvez nem eu, nem você estamos conseguindo passar mais de jeito nenhum. Mas nem muito menos de lado, porque a porta aqui está me dizendo que ela não é largona, ela é estreita. E para acabar, cuidado com o seu botão automático. Daquele que diz que leva você para o caminho que você está achando que Deus está, mas eu lamento te falar. Se você está guiado pelo seu botão automático e fazendo o que você quiser, sem prestar atenção nisso daqui, Deus tem provado para mim, para você, para a ciência e para o mundo que Ele é Deus. E que Ele se apaixonou pela criação. E que Ele criou e viu que era... Ele criou e viu que era bom e perfeito. E como é que Ele vai me destruir? Alguma coisa aconteceu errado. Fica com isso na cabeça. Ele criou porque era bom. É o início, Gênesis. Agora eu vou para o final da história.
com o Joãozinho, João, apóstolo João. Depois de passar tudo, tentaram jogar ele no caldeirão. E aquilo era uma das crueldades maiores que Roma era o antro do Satanás misturado com tudo que se imagina de demônio. Para empurrar na cabeça daqueles líderes e imperadores tanta maldade. Óleo fervendo. 30 vezes mais, 20 vezes mais. Quanto mais eles puderem aquecer, eles faziam isso. E João foi jogado lá dentro, saiu vivo. Depois foi para a ilha de Patmos. Saiu de lá com 90 anos de idade, mas ele saiu com um recado. E ali a Bíblia acaba, presta atenção. Esse é o Criador que nós estamos vendo. Joãozinho, Deus o segurou. Viveu na época de Jesus e junto com Jesus. Escreveu depois de 60 anos da morte do Mestre. Preso, abandonado, não teve nada, não teve mordomia nenhuma. Nenhuma! Um homem íntegro, usado por Deus, sofrido, sem mordomia nenhuma. E hoje o crente de hoje quer o quê? E o João deixa um recado assim. É recado do João? Não, porque o João não é criador. É o recado de quem criou João. E quem estava dentro da vida dele, regendo ele, a sua mão para escrever o seu Espírito Santo, chamado o Deus dos judeus, o meu Deus, o seu Deus, que enviou o seu Filho para salvar você e a mim. O recado é assim, Apocalipse 22, 15. Presta atenção. Cuidado com o piloto automático. Apocalipse 22, 15. E fica... Vamos falar todo mundo junto? Não, eu quero que todo mundo fale junto. Irmãos, eu estou correndo aqui, sabe aquilo ali? Aquilo ali são as ruínas de Jericó. Foi achada, tiveram que engolir. Que ela não teve ajuda externa de ser quebrada, porque era usuário na época deles quebrarem, os exércitos vinham com... Não tem sinal de nenhum de quebrada, ela enterrou, como a Bíblia fala. Você está vendo aquelas paredonas lá? Aquelas paredonas eles tiveram que engolir quando escavaram, que tem 3,60 metros e tinha casa construída lá. Falou quem construiu, quem mandou construir, quem falou, quem deixou escrito e registrado. Aí eles falaram, não, mas tem mentira nessa história, porque disse que pegou fogo. Escavações recentes disseram, puxa vida, nós achamos coisa queimada lá no fundo. Deixou escrito, quem sabe tudo. Você sabe o que é aquilo ali? Não sabe, né, Aninha? Nem eu também não sabia, viu, Aninha? Por isso tem uns livros aqui para a gente ler, só 2. A gente vai entrar nessa coisa. Aquilo ali... Está aqui, ó. Quer ver? Eu vou falar para você da data. Eu quero falar da data. Ô Senhor, aonde? Tabletes encontrados numa antiga cidade assíria em 1884. Colônia de Karum Kanesh confirmou o comércio entre os assírios e os heteus, que brincavam por aí, os cientistas e arqueólogos, porque não tinha achado nada. A Bíblia, eles diziam, a Bíblia está alegoriando de novo, porque isso nunca foi encontrado em lugar nenhum. Aí foi encontrado. E não parou por aí. Em 1906, a capital do Império Eteu, Bagneroi, foi encontrada na Turquia. Quem deixou escrito sabe. Porque é Ele quem criou. Não há mentira em Deus. O homem suspirado e levado pelo mal, pelas coisas de quem quer acabar com a minha vida, com a sua, fazer esse mundo virar uma bagunça, quer imputar no nosso interior que não há Deus, que é uma piada, é uma história, é um povinho burro que não estuda, ultrapassado, que acredita em alegorias, até então chamada por eles. Está aí a alegoria. Sabe o que é isso? Poço de Siloé. Outra alegoria. Onde o que aconteceu? A cura do cego foi feita ali. Como que Jesus fazia? Cospe o barro, vai lá, põe no olho, corre lá e se lava 7 vezes. Aonde? Poço de Siloé. A Bíblia foi vista como mentira até recentemente. Sabe quanto é esse recentemente?
2004, irmão. 2004 e tenha enganado tantas pessoas. Deus não tem obrigação de mostrar para mim, para você e para a ciência e para ninguém que Ele é Deus. Mas Ele ama você, a mim, o arqueólogo, o físico, o químico, todos os doutores. Porque Ele sabe que há um espírito que age dentro deles e quer acabar, e quer destruir, quer causar confusão. Porque o mal está na terra causando o quê? Roubando, matando e destruindo. Bonito, não é? Sabe quem passou ali? Sabe, Aninha, quem passou ali curando? Foi Ele, quem fez eu e você. Jesus. Ele passou ali naquele lugar curando as pessoas, salvando. As pessoas não podiam andar. E Ele mandava, vai lá, se molha, chega lá perto que você vai andar. Pede para alguém te carregar lá, que você vai andar. Ele é Deus, poderoso. E Ele faz quando Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Eu não posso estar pronto para usar o meu piloto automático, porque as coisas vão dar errado. Mesmo que no meu intelecto eu olhe e na maneira comum do mundo eu pense, tudo está errado. Posso te passar o recado final do João? Apocalipse 22, está aqui, só para eu não falar errado. 22:15, por favor, Gui. Eu quero que todos, por favor, irmãos, coloquem de pé. Vocês vão ler comigo alto, eu vou descer aqui também. Desculpe por tomar muito tempo, mas eu precisava falar tudo isso para vocês e antes disso Deus falou no meu coração. Gui, você tem como pôr no telão Apocalipse 22:15? Por favor. Eu agradeço a paciência dos irmãos e eu tenho certeza que, como Deus falou comigo, Deus falou ao seu coração também. Talvez eu tenha pincelado por aqui 50% do que eu tinha preparado. Na verdade, eu nunca preparo 2 folhas assim, nunca. Deus me dá 1 versículo, 2, ou talvez coisas pouquíssimas, e de lá Ele me leva a pregar. Mas assim nós vamos. Todo mundo vai ler comigo. E no último, nós vamos falar bem alto. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras. Todo mundo junto agora. E todo o que ama e pratica a mentira. Cuidado com o seu botão automático. Se está levando você numa vida de mentira, não sou eu que estou te avisando. É o Espírito Santo de Deus. Você escolheu esse caminho. Você está livre para sair ali. Um dia eu falei para um amigo. Ele me pressionou tanto na minha casa, tanto por resposta. Eu falei, eu não sou Deus para te dar a resposta. Sabe o que eu falei para ele? Faz o seguinte. Se você trouxer um Deus aqui dentro. Eu estava quase já não posso falar descontrolando, né, irmão? Quase... Como é que fala, tio Vanelli? Perdendo a paciência. Eu não ia brigar, não. Por Deus, eu não ia brigar. Mas eu estava quase pedindo para ele sair da minha casa. Eu estou confessando com você, estou falando de verdade. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Eu ia pedir para ele se retirar da minha casa. Mas Deus tocou na hora no meu coração, porque fica muito mal para mim. Aí você sabe o que eu falei para ele? Eu falei, essas perguntas que você está me fazendo, eu vou deixar como uma pergunta para você. Você sai aí fora, se você encontrar um Deus que consegue curar câncer, igual minha avó não morreu de câncer, que com 93 anos de idade, quebrou os 2 lados do rips com osteoporose, e o médico não conseguia furar para pôr o pino, porque não pega. Você trabalhava você sabe que não pega. O médico fez, porque minha mãe insistiu tanto. Botou de um lado, quebrou do outro. E sabe o que aconteceu? Curou em 3 meses e ela morreu andando. Sabe quem faz isso? Faz isso quem criou. Só Ele que pode segurar lá, porque como nós vimos aqui, Ele segura o planeta. Ele segura o planeta com as suas mãos. Cuidado com o seu botão automático. E eu falei assim para esse amigo. Se você sair então por aí e achar um Deus que possa fazer isso, achar um Deus que tenha promessa de vida eterna, e achar um Deus que mesmo nos momentos difíceis, Ele ainda tem palavra de alento, e eu possa ver, e eu possa caminhar, e Ele possa ter tantas explicações igual eu encontro,
aqui, você me mostra que eu deixo a minha Bíblia de lado e sigo então o seu Deus. Aí ele deu um sorriso e foi embora. Quem te criou, quem me criou, quem criou a terra e tudo que nela há, sabia o que estava fazendo. Só ora comigo e estamos terminados. Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Pai, por ter dado essa oportunidade de estar falando, trazendo um pouco mais do céu. Eu te agradeço mesmo, porque tantas coisas eu não sabia. Tantas perguntas foram feitas para mim que eu também não tinha resposta. E como uma família cristã, ó Pai, que acreditamos, que temos um propósito e sabemos que a nossa Jerusalém celestial não é aqui na terra, é no céu, é contigo. Nós pedimos a Ti que nos dê força, Pai, sobre aquilo que nós falamos, Senhor, que Tu nos dê força para que não possamos apertar o nosso piloto automático. Mas toda vez que nós apertarmos qualquer botão, seja o botão que a Sua graça, a Sua misericórdia, a Sua direção estará na frente, Senhor. Para que nós possamos amanhã, depois, colocar o joelho no chão e falar: Senhor, o que é que está acontecendo? E perguntar a Ti, e termos álibi para chegar a Ti, sabendo que não foi as nossas mãos que nos levaram a qualquer lugar que seja. E nós Te agradecemos. E leva-nos a uma semana de reflexão, a uma semana de bênção, a uma semana de vitória, a uma semana de abrirmos nossos olhos e procurarmos, Senhor. Eu quero, se eu ainda não sei, que eu possa saber, se eu ainda não encontrei, que eu possa encontrar, se eu ainda tenho dúvidas, que eu não possa ter essas dúvidas mais, mas que o Senhor, o Deus Criador que fez e que sabe, esteja esclarecendo em cada coração, Senhor, não só aqui no Reino Unido, mas em todos os cantos da terra, porque só Tu és Deus, porque aquele que criou sabia o que estava fazendo. Amém.